homem sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Nós vamos meditar sobre o tema de grande importância: como tudo começou. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versos 26 ao 29, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Queridos, aprendemos com o primeiro livro da Bíblia que todas as coisas foram criadas por Deus. Nada veio por acaso, evolução ou de alguma matéria pré-existente. Deus criou tudo do nada. E criou também o ser humano. Olha, Deus disse: façamos o homem. Todo o restante da criação, disse Deus: haja, haja, e criou Deus. Mas quanto ao homem, disse Deus: façamos. O homem foi criado pela atuação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um, mas subsistem três pessoas, eternas, coiguais, soberanos, onipotentes, onipresentes, enfim, Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que se conhece Deus no Novo Testamento, como Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo Deus que se revelou a Moisés e disse: eu sou o que sou, Yahweh, o nome impronunciável de Deus. Bem, foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Salmo 24, verso 1, declara: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. E o Salmo 103 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Fomos criados para Deus e para a glória de Deus. Por isso, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E olha como Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nenhum outro ser, seja anjo, arcanjo ou outra criatura qualquer, a Bíblia diz que Deus tenha feito segundo a sua imagem. Somente o ser humano. O ser humano, portanto, foi criado, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez por isso o diabo tenha se tomado de tanta inveja e tem manifestado tanto ódio contra o ser humano e tem tentado destruí-lo a qualquer custo, pensando que assim o diabo conseguirá destruir o projeto de Deus,
e atingir a honra de Deus. Mas não conseguirá. Por quê? Porque Cristo Jesus já despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Na cruz o Senhor Jesus já pisou na cabeça da antiga serpente, Satanás, para trazer redenção à humanidade, à família. A imagem de Deus no homem compreende algumas características quais sejam justiça, santidade e conhecimento. Inclusive, as cartas do Novo Testamento ecoam essa verdade. Em Efésios 4:24, diz que fomos criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Quando o ser humano se afasta da verdade da palavra de Deus, aí perde essa justiça original e essa retidão, essa santidade, e se torna incapaz de fazer as coisas que glorifiquem a Deus. E o conhecimento, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 10, diz assim: vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pleno conhecimento. Quando Paulo fala do novo homem, é porque o homem pecou e se afastou de Deus. E Jesus veio para restaurar. Aquele que crê em Cristo é nova criatura, é uma nova criação, é um ser regenerado e a imagem de Deus vai sendo restaurada dia a dia na vida dos que creem em Cristo. Voltando à criação original, Deus criou o ser humano e o colocou como corregente, porque Deus criou o homem como coroa da criação. É assim, depois de ter criado todas as coisas, aí fez o homem, à sua imagem. O homem é a coroa da criação e Deus o coroou com dignidade, honra, autoridade, pois lhe incumbiu de governar e administrar os assuntos da terra debaixo da orientação divina. A terra pertence a Deus, mas Deus coroou o homem como vice-rei para cuidar, administrar e governar a terra. Deus disse assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No mandato cultural, é importante ressaltar que Deus não criou o homem para destruir a terra, não, mas cuidar dela, protegê-la. Isso mesmo. E Deus criou homem e mulher. Aqui está o germe, a origem da família, do casamento. A Bíblia diz no verso 27 de Gênesis capítulo 1, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus não criou dois homens, tampouco duas mulheres, mas um homem e uma mulher. Os primeiros, os pais da humanidade foram Adão e Eva. A gente aprende assim com a Bíblia que o casamento também deve ser constituído segundo o que Deus planejou. A relação familiar, o casamento tem que ser constituído entre um homem e uma mulher. Portanto, o casamento a gente aprende, monogâmico. Não pode ser poligâmico. Heterossexual. Nunca homossexual. Bem, jamais deverá ser diferente o casamento. Jamais deverá ser diferente do que Deus estabeleceu em sua palavra como plano original. O contrário disso é rebeldia contra a vontade de Deus e nunca, jamais desfrutará da bênção de Deus. O primeiro casal começou sob a bênção de Deus. E Deus disse que eles seriam abençoados na concepção e fecundação de filhos, multiplicando e enchendo a terra, e seriam abençoados também com a provisão e o sustento. Os versos 28 e 29 diz: Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre todo animal que rasteja pela terra. Filhos, por exemplo, são heranças do Senhor. São bênçãos que Deus dá ao casal. A família é constituída assim. O casal, um homem e uma mulher e os filhos. Disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Não é sem razão que Jesus disse, olha as aves dos céus, não plantam nem colhem, arreba os lírios do campo, e Deus as sustenta. Não são vocês muito mais importantes do que os pássaros e a vegetação? Portanto, não fique inquieto se você tem esperança em Deus. O Salmo 127 nos ensina que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, queridos, foi assim que tudo começou. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, justiça, retidão e conhecimento. O homem já foi criado inteligente. Ele não foi criado como um animal, não. Foi criado já com capacidade de gerir, de gerenciar, de administrar, de criar, de melhorar o seu habitat natural. Aqui está a origem da existência humana, a origem do casamento. Precisamos retornar às origens. Precisamos retornar a Deus. Precisamos retornar à palavra de Deus. Ela é regra absoluta de fé e de prática. E a nossa vida, os nossos relacionamentos precisam ser norteados, orientados pela palavra de Deus para que vivamos debaixo da bênção de Deus nosso Pai. Olha, não somos descendentes nem de anfíbios, tampouco de primatas. Deus nos fez, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para o glorificarmos com a nossa vida, constituindo família segundo o plano e a vontade de Deus, criando filhos do conhecimento de Deus e desfrutando das bênçãos de Deus na provisão diária. Vamos rever os nossos conceitos de valores, as nossas crenças. Vamos conferir com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Vamos descartar tudo que for contrário à orientação de Deus em sua santa palavra. E assim, vivamos com a família para a glória de Deus, que é o fim para o qual Deus nos criou. Que Deus nos abençoe, abençoe você e sua família. Forte abraço. Ó Deus, abençoe a todos que ouviram a tua palavra. Orienta seus corações, que a tua palavra faça sentido em suas vidas. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.